foi levado por familiares à unidade de emergência, logo após ser apresentado um episódio de síncope, né? Síncope é uma perda transitória de consciência secundária à hipoperfusão cerebral global. Faltou sangue no cérebro, o paciente vai e apaga. A recuperação de uma síncope, geralmente, ela é rápida e espontânea. Além disso, o paciente tinha vários outros sintomas, como tonteiras, escurecimento da visão, tudo bem. O que é importante da história dele? Primeiro ponto, ele não faz uso de nenhum fármaco. Por quê? Uma das hipóteses aqui que a gente vai ler no exame físico é que a síncope tenha sido causada por uma bradiarritmia. E aí, quando a gente tem uma bradiarritmia, o primeiro ponto que a gente tem que pesquisar sobre isso é se essa bradiarritmia é secundária ou não. Pode ser secundária ao uso de uma medicação, por exemplo, um beta-bloqueador, digitálico, um antiarrítmico, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, porque o tratamento pode mudar se for uma arritmia secundária, aí, por exemplo, ao uso de uma medicação, não é o caso aqui. No exame físico, ele tinha uma frequência cardíaca de 42 batimentos por minuto, né, levando a suspeita aí de que a síncope foi causada por isso. E um ponto que chama muita atenção na história é que ele tinha a presença de ondas A em canhão. O que é a onda A em canhão? A gente tem o nosso pulso venoso jugular aqui, que reflete para a gente o funcionamento ali do átrio direito, principalmente. No pulso venoso jugular, a gente tem a onda A. A onda A reflete a contração atrial do átrio direito. E aí, quando a gente tem uma arritmia, especificamente, né, um bloqueio atrioventricular total, um BAVT, o que acontece é que muitas vezes o átrio se contrai, né, e geralmente o átrio contrai para mandar sangue para o ventrículo, ele pode se contrair num período em que o ventrículo ainda não está pronto. Então a válvula mitral está fechada, porque não há uma relação entre a atividade do átrio com a do ventrículo. Então o átrio contrai, mas está fechado lá na válvula mitral, não, perdão, na válvula tricúspide, né, que estamos falando aqui do lado direito. Está fechada a válvula tricúspide, então o sangue da contração atrial, ao invés de ir para o ventrículo, ele sobe para a jugular. Então a gente tem uma onda A em canhão. Onda A em canhão é marcante do bloqueio atrioventricular total. Então, a gente já vai para o eletrocardiograma com essa suspeita. Vamos ver aqui se o eletrocardiograma corrobora ou não a nossa suspeita. Então, vamos olhar aqui esse V5 longo aqui, ou o D2 longo. Vamos olhar o D2 longo, vai. Eu vejo uma onda P aqui, tá vendo? Parece ter outra onda P aqui, tem uma onda P aqui e outra aqui. O que você faz no eletro quando você suspeita de BAVT? Você traça um intervalo PP, e aí você começa a projetar isso, ó, no mesmo intervalo, porque o BAVT, o átrio não tem relação com o ventrículo, né? Eles não têm correlação, está bloqueado, totalmente bloqueado. Então a gente vai ver que as ondas P, ó, elas estão caindo em locais muito inapropriados, ó. Elas caem antes do QRS, caem em cima da onda T, cai bem antes do QRS, cai logo depois do QRS. Qual a impressão que a gente tem? É que a P não tem relação com o QRS, eles estão andando descompassados. O nome disso é BAVT, uma dissociação completa entre o átrio e o ventrículo, tá bom? Então tá aqui um BAVT para a gente poder solucionar. Ele pergunta, o emergencista que atende esse paciente deverá explicar-lhe que será necessária a realização de... Vamos lá, cardioversão elétrica? Não, cardioversão é para ataque à arritmia, né? Tá fora. Letra B, ablação de via anômala. A ablação de via anômala é feita por um Wolff, Parkinson White, por uma taquicardia paroxística supraventricular, não tem nada a ver com BAVT. Implante de marca-passo, né? Vamos colocar um marca-passo, ele está batendo a 40 e o átrio não comunica com o ventrículo, ele só está vivo, esse paciente só está vivo porque ele tem um escape ventricular, é isso que está salvando a vida dele. Isolamento elétrico de vias pulmonares, não, né? Ele quis falar veias pulmonares, então ele errou aqui. E o isolamento elétrico de veias pulmonares é feito na fibrilação atrial, não tem nada a ver com o nosso caso. Então, para BAVT causando síncope, a indicação é implante de marca-passo definitivo. Está diante de uma paciente obesa, portadora de síndrome metabólica, começou a apresentar aí um quadro de mialgia e fraqueza muscular generalizada. Isso pode ser um monte de coisa, né? Vamos continuar a leitura para fazer o diagnóstico. Segundo informado, ela começou o tratamento há alguns dias com um fármaco para baixar os níveis de triglicerídeos. Opa! Temos que ficar ligado nisso aqui.
que continuavam muito elevados a despeito dela usar, ó, rosuvastatina. Então, ela já usava uma estatina, né, para dislipidemia e precisou acrescentar mais uma medicação por conta dos triglicerídeos elevados. Ela informou que depois disso começou a observar também a urina avermelhada, ó, já é dor muscular com urina avermelhada, redução de força muscular, então tem uma miopatia, né? E além disso, tem níveis muito elevados de CK total, superiores a 10.000, né? Então a CK está estourada. Ela fez um exame simples de urina que não mostrou hematúria, mas no exame de fita tinha lá um falso positivo para hemoglobinúria. O que é isso que ela está tendo? É rabidomiólise, né? Ela está tendo uma lesão muscular difusa, tem miopatia, tem dor muscular, fraqueza muscular, começou a ter a urina avermelhada por mioglobinúria. E vamos lembrar que a mioglobinúria não vai aparecer no exame simples de urina como hematúria, mas pode no exame de fita ser confundida com hematúria, né? Dar um falso positivo para hematúria. Então a gente está diante de uma paciente que começou uma medicação nova para triglicerídeos, né? Para hipertrigliceridemia e que evoluiu com rabidomiólise. Qual a primeira linha de tratamento da hipertrigliceridemia isolada, né? São os fibratos, não é isso? Então, o fibrato, quando usado associado a uma estatina, por si só, ele já pode causar nos pacientes uma rabidomiólise, né? A gente pode ter miopatia, lesão muscular pela estatina, pelo fibrato também, quando associados, essa chance aumenta ainda mais. Só que tem um fibrato específico, além dele causar muito mais rabidomiólise, ele é até contraindicado. A gente não pode associar esse fibrato com a estatina, isso é proscrito. Estamos falando da genfibrosila, né? Genfibrosila é um fibrato até pouco usado no dia a dia, né? Que ele acaba sendo deixado de lado justamente por causa disso, que a sua associação com estatina, ela é proscrita justamente pela alta chance de causar rabidomiólise. Então a gente já sabe que a resposta aqui da provável medicação que ela começou é o genfibrosil, certo? Tá fora. Ezetimibe é o quê? Também é um agente hipolipemiante que é mais utilizado aí para redução do LDL, né? Então, o paciente refratário aí ao uso da estatina que mantém uma hiperlipidemia por aumento de LDL, a gente pode acrescentar o ezetimibe. O ácido nicotínico também pode ser usado na hipertrigliceridemia, mas não tem essa associação com rabidomiólise, assim como o ômega 3, que principalmente no seu subtipo EPA, ele pode ser usado também para tratar hipertrigliceridemia, mas não causa também aí rabidomiólise. Então estamos diante de um caso clínico clássico de rabidomiólise e que o agente causador foi o genfibrosil, principalmente por ter sido associado com a estatina. Uma questão que tem até uma certa semelhança com outra questão que caiu nessa mesma prova. Vamos dar uma olhada, então, no que o enunciado nos traz. Trabalhador da construção civil, de 58 anos de idade, em tratamento regular para hipertensão, procurou a unidade básica de saúde com queixa de fortes dores musculares. Ele tem uma mialgia forte. O paciente acredita que essas dores têm uma relação com o uso de uma nova medicação. Então, o próprio paciente está fazendo o diagnóstico do seu problema, né? E essa medicação foi passada há 2 semanas, quando foram constatados aí alterações nos seus exames laboratoriais. O que a gente gosta muito de solicitar na unidade básica de saúde? Perfil lipídico, né? Então tem que lembrar disso. Por quê? Uma medicação comumente prescrita, né? E muito bem prescrita em alguns casos, muito necessária, muito comum o seu uso e que causa muita dor muscular, muita miopatia, são as estatinas, né? Muito comum isso. Tanto é que a gente tem que ali solicitar uma CK na hora de começar a estatina. Se o paciente tiver queixa de mialgia, a gente dosa a CK para ver se não é ali já um efeito colateral dessa droga que precisa suspendê-la, né? Então é necessário que nesses pacientes a gente faça essa investigação. Essa questão é muito prática, muito do dia a dia, algo que acontece todos os dias nas unidades básicas de saúde. Suspeitou ali de dor muscular relacionada a uma medicação, a primeira hipótese vai ser justamente a estatina. Para que a gente prescreve estatina? Para dislipidemia, né? Principalmente para o paciente que tenha um LDL acima da sua meta terapêutica, tá? Então a gente já sabe que aqui o motivo
que deve ter sido prescrita essa medicação que a gente suspeita que seja uma estatina, é a dislipidemia, tá bom? Obesidade? Não, né? Obesidade a gente usa algumas drogas também, pode usar sibutramina, pode usar também os análogos da GLP-1, né, que causam principalmente pancreatite como efeito adverso, um efeito adverso raro, mas acontece, mas aí não vão causar mialgia, né? Não é um sintoma comum. Hipotireoidismo, isso aqui ele quis fazer uma pegadinha, por quê? Porque a gente sabe que o hipotireoidismo pode dar mialgia. É muito comum a mialgia proximal, fraqueza muscular proximal, relacionada ao hipotireoidismo. Mas a medicação que trata o hipotireoidismo, que é a levotiroxina, não vai causar mialgia, né? A não ser que a gente cause aí uma tireotoxicose no paciente induzida por medicação. A gente pode até causar dor muscular difusa, mas aí tem que ser um nível muito elevado de medicação, né? Geralmente em 2 semanas a gente não vai ver esse efeito, tá bom? Então o hipotireoidismo foi pegadinha porque o hipotireoidismo dá mialgia. Mas o tratamento do hipotireoidismo até melhora a mialgia, né, no caso aqui. Diabetes mellitus também não. A gente tem várias medicações para diabetes, né, não dá nem aqui para pensar no que ele fala. A mais usada, primeira linha, metformina, lembrar principalmente o quê? Sintomas gastrointestinais, efeitos adversos gastrointestinais, diarreia, dor abdominal, né, flatulência, e aí outras medicações são várias linhas de tratamento, cada uma delas aí tem que ser estudada separadamente, mas não tem nenhuma delas que marcadamente vai causar aí mialgia, né? Então é a estatina mesmo, seria a nossa principal hipótese, a letra B. Beleza? Bora dar uma olhada nessa questão aqui do Revalida INEP 2022.2, uma questão muito polêmica, uma questão que cabe recurso, porque ela tem vários problemas na sua resolução, tá bom? Parece que o autor da questão se confundiu todo e nessa aí é uma questão que cabe recurso. Dá uma olhada comigo. Uma mulher previamente ígida, ó, tá marcado aqui, ela é ígida, 72 anos de idade, então ela tem mais do que 60 anos. Isso é considerado idoso, né? Uma idosa ígida. Compareceu à unidade básica de saúde com a pressão arterial de 162 por 90, já confirmada em outras 2 medidas. Não apresentava sintomas nem comorbidade. Então a gente está diante de uma questão de hipertensão numa idosa ígida. Vamos lembrar a classificação da hipertensão? Essa nossa paciente vai se encaixar aqui, ó, 162 de pressão sistólica. Então ela tem uma hipertensão estágio 2. Logo após classificarmos a hipertensão do doente, o próximo passo é estratificarmos o risco cardiovascular. E aí a gente vem para essa tabela aqui. Dá uma olhadinha aqui na hipertensão estágio 2. Paciente com hipertensão estágio 2 e que tenha um fator de risco, a idade aqui já é um fator de risco, já é risco alto. Então a gente está diante de um hipertenso estágio 2, de uma, né, hipertensa estágio 2, de alto risco. Acabou. Hipertensa, estágio 2 de alto risco. Qual o tratamento para hipertensão estágio 2? Tratamento da hipertensão, grava uma coisa comigo, quase sempre vai ser a associação de medicações. Nós usaremos como tratamento inicial 2 medicações para tratar a hipertensão, quase sempre. Qual é a exceção, Juan? São 4 exceções. Olha, você pode usar monoterapia, uma medicação só, nos seguintes pacientes: o pré-hipertenso de alto risco, o hipertenso estágio 1 de baixo risco, o muito idoso, paciente acima de 80 anos, não é o caso dela, ou o idoso frágil, ela é idosa ígida, a questão falou isso pra gente. Então, para a nossa paciente, que é uma idosa ígida, com menos de 80 anos de idade, com hipertensão estágio 2, alto risco, tratamento 2 medicações. Então, já definimos aqui o tratamento. Além disso, a questão pede para a gente a meta terapêutica. Então, segundo a diretriz brasileira de 2020, a meta terapêutica da hipertensão em geral é pressão menor que 140 por 90. Para a hipertensão de alto risco, que é o caso dela, seria 120 a 129, 70 a 79. Mas calma, porque a gente tem uma meta diferente para os idosos, porque os idosos estão sob risco de quedas. Então a gente é mais tolerante, a gente deixa a pressão do idoso um pouquinho mais alta. Então, para o idoso ígido, como é o caso dela, a meta seria 130 a 139, 70 a 79.
E se fosse um idoso frágil, que não é o caso, 140 a 149, 70 a 79. Então, para a nossa paciente, tratamento, 2 medicações, meta, 130 a 139, 70 a 79. Vamos ver se tem essa alternativa? Não tem. Ó, letra A, diurético tiazídico, monoterapia, está errado. Não é, dupla terapia. E a meta não é 150 por 90. Letra B, só mudança do estilo de vida? Não. Hipertensão estágio 2, tratamento inicial já é remédio. Só hipertensão estágio 1 de baixo risco e pré-hipertensão de alto risco, você pode fazer mudança do estilo de vida como terapia inicial. O resto já começa remédio logo no diagnóstico, tá? Letra C, monitorização da pressão arterial? Não, já mediu a pressão várias vezes, está dando alta, não faz sentido. Letra D, combinação de bloqueador de canal de cálcio e bloqueador do receptor de angiotensina? Perfeito, dupla terapia. E a meta? Opa, falhou na meta, porque ela é idosa. A meta do idoso não é 130 por 80, é 130 a 139, 70 a 79 para o idoso rígido. Então, todas estão erradas. Para piorar, o gabarito oficial foi a letra A, que é a mais errada. Tanto a terapia quanto a meta estão errados na alternativa A, então é uma questão que cabe recurso. Paciente do sexo masculino, idoso, 76 anos de idade, tabagista, ó, com alta carga tabágica, 40 anos máximo, foi internado no hospital de atenção secundária com qual quadro clínico? Tosse com escarro purulento e raios de sangue, né? Então tem hemoptóicos. Além disso, uma temperatura axilar de 38, tem febre, dor torácica e rouquidão. Então, a nossa primeira hipótese aqui é que esse paciente pode ter o quê? Uma pneumonia, né? Ele tem febre, purulência no escarro, hemoptóico, rouquidão e dor torácica, né? Tem dor torácica, pô, deve ser pneumonia, não é isso? Tem um monte de coisa aí que fala a favor de pneumonia na história dele. Mas vamos continuar, pode ser outras coisas também. O paciente relatou que essa é a sua segunda internação por essas manifestações nos últimos 3 meses, tendo o episódio anterior melhorado com amoxicilina clavulanato. Então deve ter sido mesmo lá uma pneumonia, não é isso? Lá atrás deve ter sido sim uma pneumonia. Mas evoluiu depois da pneumonia com hiporexia, astenia e perda de peso. Não faz muito sentido, né? Se fosse só uma pneumonia que foi curada e resolveu, por que ele teria astenia, hiporexia e perda de peso? Né? Já fica com isso aí na mente. Depois, vamos continuar. As manifestações atuais se iniciaram havia 2 dias. No exame de tórax, ele tinha a ausculta murmúrio vesicular abolido no hemitórax direito e a percussão maciçez na base do hemitórax e hipersonoridade logo acima da área de maciçez. Isso é característico de um derrame pleural, da maciçez e hipersonoridade acima, tá bom? É assim que a gente faz o diagnóstico ali, beira-leito, né, semiológico de derrame pleural. Então, nosso paciente teve pneumonia, tem um derrame pleural agora e, além disso, ele tem uma história de astenia, perda ponderal, grande exposição tabágica e ele é idoso. O que deve estar acontecendo? Ele deve ter um tumor ali, né, de pulmão, deve ter uma neoplasia pulmonar, acabou desenvolvendo uma pneumonia pós-obstrutiva, aquele tumor estava ocupando ali as vias aéreas dele, acabou causando uma pneumonia depois, por retenção de secreção. Depois disso, ele evoluiu com um derrame pleural, que pode ser metastático ou pode ser uma complicação da pneumonia. Um empiema, um derrame pleural complicado, né? Pode ser tudo isso aí. Olha como é que a história faz sentido, não é isso? Então, bora dar uma olhada nas alternativas. Silicose teria que ter o quê? História de exposição à areia, vidro, cimento, né? A sílica, não tem isso na história dele. Tuberculose pode ser? É uma boa hipótese também, né? A gente está num país que a tuberculose é muito comum, poderia dar astenia, perda ponderal, às vezes pode complicar com pneumonia, né? Com complicações agudas. Pode, tuberculose não era uma má hipótese de tudo, não. Pneumotórax, não, né? Tinha que ter o quê? Hipertimpanismo, né? Na ausculta dele não tem isso relatado também. Então a letra A está excluída. Vamos para B. Pneumonia pós-obstrutiva, sim, parece ser uma neoplasia causando aí uma pneumonia pós-obstrutiva. Derrame pleural, pô, o exame físico de agora é de derrame pleural, e ele tem astenia, emagrecimento, uma perda ali contínua ali de peso, né? Então deve ser realmente uma neoplasia, tem fator de risco para isso, certo? A letra B está perfeita, né? Vamos continuar. Tromboembolismo pulmonar, ele teve hemoptóico, dor torácica, será que é TEP? TEP dá escarro purulento? Não dá.
né? Da derrame pleural até pode dar, raramente pode apresentar, mas não está batendo com o restante da história, né? Hiporexia, o que tem a ver com TEP, né? Então não faz sentido a alternativa C, e neoplasia dele é suspeita de pulmão, né? E não de cabeça e pescoço. Letra D, granulomatose eosinofílica com poliangeite. O que é isso? É o que a gente chamava antigamente de Churg-Strauss, né? Isso se cursa geralmente como? Com paciente com história de sinusopatia, um quadro clínico de asma, não é o que está apresentando aqui hoje, não é isso? Infecção de via aérea superior, esse quadro dele infeccioso até poderia ser, exceto pela dor torácica, né, que aí não bate muito, mas a primeira hipótese aí está errada, né? Então, seria a letra B mesmo a melhor alternativa para esse quadro clínico. Então, uma mulher jovem tem aí a presença de fezes amolecidas, dores abdominais em cólica há 1 ano. É isso, 1 ano já. Há 3 meses tinha perdido 5 quilos. Vamos continuar. Tem dores abdominais, tenesmo, urgência e episódios de diarreia com sangue. Então, tem sintomas baixos. Além disso, tem pus também. Então, a gente está diante de uma diarreia inflamatória com sangue e pus. Bora lá, vamos continuar. Essa paciente é ex-tabagista, isso é um dado interessante, né? A gente está falando aqui de diarreia inflamatória e a gente precisa lembrar que o tabagismo ele é um fator protetor para retocolite, mas o paciente que é ex-tabagista, ele aumenta a chance de ter retocolite. Bora lá, continuar. Essa paciente fez uma colonoscopia que mostrou uma inflamação difusa que acometia do reto ao cólon esquerdo. Então, era uma inflamação contínua ascendente. Isso é muito importante. Além disso, ela tem também o quê? Abscessos e atrofia das criptas. Grava isso. Atrofia das criptas, abscesso de criptas, é uma descrição muito comum na retocolite ulcerativa. Olha só, ela tem do reto ao cólon acometido, tem sintomas baixos, tenesmo, né? Além disso, tem uma diarreia inflamatória e tem atrofia das criptas. A primeira hipótese disparado para esse caso aqui é justamente de retocolite ulcerativa. Vamos ver as outras aqui opções. Doença de Crohn. Então vamos lembrar que a doença de Crohn, né, diferente da retocolite, ele tem esse acometimento descontínuo, né? Pode pegar da boca ao ânus, um acometimento mais transmural, né? Pode dar fístula. Então a gente tem que lembrar que é diferente da retocolite, que é um acometimento mais contínuo e ascendente, vai acometer reto e cólon, pega mais a mucosa, pode dar sintoma baixo também, como é o caso da mulher aqui. Os dois podem acometer pacientes jovens, né? Então, olhando aqui as hipóteses, doença de Crohn não parece ser uma hipótese muito provável para esse caso. Letra B, colite microscópica, como o próprio nome diz, né, ela não vai aparecer visivelmente ali na colonoscopia, vai ser mais um achado histopatológico, então não bate muito com o caso dela. Letra C, retocolite, tratamento prednisona, né, prednisona aqui para remissão da crise que ela está tendo, e depois aí para tratamento contínuo da retocolite, a gente pode usar mesalazina e até mesmo azatioprina. Letra D, colite pseudomembranosa causada por Clostridium, né, tratamento metronidazol. Colite pseudomembranosa, a nossa suspeita vai ser principalmente em pacientes que tiveram internação, uso de antibiótico, pacientes acamados, mais idosos, né? Não é o caso dela aqui, inclusive está escrito no enunciado que ela não fez uso de antibiótico, então fala contra aqui colite pseudomembranosa, uma questão bem clássica, assim, de retocolite ulcerativa, né? Então está correta aí a letra C. Uma mulher, 60 anos de idade, assintomática, foi fazer lá uma colonoscopia para rastreio de câncer coloretal e deu um monte de coisa na colonoscopia dela, né? Vamos contar aqui: 2 pólipos, mais 1 pólipo, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Então a gente está diante de uma mulher que tem, ó, 7 pólipos na colonoscopia. Um dos pólipos dela, que era o do transverso, media 0,5 por 0,5 e era um adenoma túbulo viloso. Os outros pólipos todos deram adenomas tubulares. Se a gente for observar aqui, desses pólipos que ela tem, ó, ela tem pólipos também maiores do que 1 centímetro. Tá vendo? Esse aqui tem 2 por 1,5 e esse aqui tem 1 por 1. Então, maiores do que 1 centímetro. Não é isso? Então, a mulher que tem vários pólipos, você quer saber o seguinte: qual a conduta para essa paciente? Foram retirados os pólipos e mostraram
adenomas. Então, ela não tem câncer. Ela precisa rastrear o câncer coloretal, precisa ali ter cuidado com relação a isso, né? Então, vamos revisar isso? Olho na tela comigo. Ó. Olha só, se a gente tiver pólipos pequenos, menores do que 10 milímetros, né? Menores do que 1 centímetro, que vai determinar de quanto em quanto tempo você faz a colonoscopia é a quantidade de pólipos. Então, por exemplo, uma paciente que só tem 1 a 2 pólipos menores do que 1 centímetro, vai repetir em 7 a 10 anos a coluna. A paciente que tenha 3 a 4 adenomas tubulares, né? Eu estou falando de adenoma tubular, tá, gente? Desculpa, eu esqueci de pontuar isso. Menores do que 10 milímetros, 3 a 5 anos. Agora, a paciente já tem mais de 5 pólipos, né, 5 ou mais adenomas tubulares, até 10, né, essa paciente vai fazer o rastreio também em 3 anos. Paciente que tem aí mais de 10 pólipos, aí não, aí tem que fazer o rastreio anual, tá bom? Então, essa é a diferença aqui. Então, a nossa paciente já tem 7 pólipos, sendo que 6 deles são adenomas tubulares. Então, ela já entraria aqui, ó, no 3 anos de repeticolono, tá bom? Vamos ver se tem outra coisa aqui que possa indicar um tempo diferente. Então, vamos ver com relação a outros tipos de pólipos. Se tem um pólipo maior do que 1 centímetro, e ela tem, a gente viu aqui que ela tinha alguns pólipos adenomatosos maiores do que 1 centímetro, o rastreio também vai ser 3 anos. Então, ela tem mais um motivo para rastrear em 3 anos. Vamos continuar. Se ela tem um adenoma viloso ou túbulo viloso de qualquer tamanho, caiu isso na prova, qualquer tamanho, 3 anos. Então, é outro motivo para fazer em 3 anos. Além disso, se tivesse um adenoma ali com alto grau de displasia, também seria 3 anos. Então, a gente viu que a nossa paciente tem vários fatores para repetir essa colonoscopia em 3 anos. Então, a letra A aqui é a correta. Em 7 a 10 anos seria se fossem adenomas pequenos, né, menores do que 1 centímetro, e 1 a 2 só. Aí repetiria em 7 a 10 anos, não é isso? Transversectomia e colonoscopia, não, cirurgia, né, transversectomia, colectomia, a gente faria em que caso? Se fosse câncer, né? Não tem câncer aqui, tem adenoma. Então é só rastrear mesmo o câncer coloretal, a letra A é a correta. Paciente 40 anos de idade, né, relativamente ali, jovem, sexo masculino. A gente vai chegando perto dos 40 anos de idade, a gente começa a achar 40 anos jovem, né? Ainda estou um pouquinho longe, mas vou chegar lá, então já estou começando a achar jovem. Com história de disfagia e tosse não produtiva, predominantemente noturna. Então, tosse noturna, né? Vamos ficar pensando nisso aí, associada à disfagia. Além disso, tem dor torácica, pirose retroesternal e dispepsia. Então, tem uma suspeita aí de doença do refluxo gastroesofágico com alguns sintomas que geram sinais de alarme. Primeiro que tem um sintoma atípico, que é a dor torácica. Mas tem um outro sintoma aqui que é um sinal de alarme clássico, que é a presença de disfagia. Então, doença do refluxo associada à disfagia, opa, alerta vermelho, né? Tem que ter cuidado com isso. Tem que ser uma investigação aí mais efetiva, né? Então vamos continuar. Negou etilismo ou tabagismo e havia iniciado tratamento com omeprazol 2 vezes ao dia por 8 semanas. Então achei aqui essa conduta um pouco esquisita. Não deveria ter começado omeprazol para ele. Ele tem disfagia, deveria antes ter investigado aí o refluxo dele melhor, não é isso? É um sintoma um sinal de alarme, né? Então ele pergunta, qual a medida propedêutica subsequente mais adequada? Então assim, doença do refluxo gastroesofágico. Se você tiver que fazer um exame, qual exame seria? Endoscopia. Por quê? Endoscopia faz o diagnóstico? Não, não é por isso. Mas é para descartar câncer, malignidade, H. pylori, outras coisas mais. Então, assim, primeiro exame acaba sendo a endoscopia, não porque ele é bom para diagnóstico, não porque ele é o padrão ouro para diagnóstico, mas porque a gente precisa diferenciar dessas outras causas aí, principalmente no paciente com disfagia, né? Que é o caso aqui do nosso paciente. Aí ele fala, esôfago manometria, poderia fazer se fosse assim, programar uma cirurgia, né? pH-metria é um ótimo exame, é o padrão ouro para diagnóstico de doença do refluxo, mas não é o primeiro exame, não é a primeira medida. Fosse planejar ali uma intervenção ou até monitorizar as intervenções que a gente fosse fazer, poderia fazer, então, a pH-metria. Mas o primeiro exame tem que ser a endoscopia. A letra C para ele, né? Endoscopia digestiva alta com biópsia. E a letra D, esôfago gastroduodenografia contrastada, né?
é um exame ainda pouco usual, assim, seria mais aí para investigar a disfagia do paciente, mas como tem refluxo e a gente está aí querendo biopsiar, né, saber ali o que está acontecendo de fato, a gente tem que fazer a endoscopia mesmo, que é um exame que permite a biópsia, permite uma análise melhor do que um esôfago gasoduodenografia, que vai só ver ali um paciente que tem, por exemplo, uma suspeita de neoplasia, veria uma redução do lúmen, não teria aí uma conduta muito efetiva para esse paciente. O paciente precisa ser investigado com um exame endoscópico. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Durante o pré-natal de uma primigesta com 18 semanas, o médico da Unidade Básica de Saúde teve acesso ao VDRL, com titulação 1/4. Né? Então, deu um VDRL positivo. A paciente não recordava de ter sido diagnosticada com sífilis e nem ter feito tratamento contra essa doença, tá bom? Ele vai pedir para a gente aqui a conduta diante desse caso. A gente tem que começar lembrando que sífilis na gestação é uma condição grave. A gente pode ter transmissão materno-fetal, então a gente precisa ser mais agressivo, vamos dizer assim, a gente tem que ser mais solícito ali com o problema da paciente, tá bom? Então tem que lembrar disso. Tanto é que para outros pacientes a gente geralmente solicita também um FTABS, né? Vai fazer um teste treponêmico e um não treponêmico. Faz o VDRL, depois faz lá o FTABS. Na sífilis não precisa disso. Na gestação, né? Não precisa disso. Pegou um VDRL com títulos positivos, tem que fazer o tratamento da paciente, caso ela não tenha sido tratada previamente, caso ainda ela não esteja na janela, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Letra A. Considerando o título baixo de VDRL, o médico pode esperar para fazer exames seriados mensais de VDRL antes de instituir tratamento. Não, não pode. É sífilis na gestação, não dá para ficar esperando outros exames, tem que começar o tratamento sob risco de transmissão materno-fetal. Letra B. Caso a paciente tenha alergia à penicilina, deve-se seguir com a gestação sem tratamento, até o momento do parto, quando se deve instituir tratamento com eritromicina. Não, né? Isso aqui é vida louca total, né? Vamos deixar a gestante com sífilis e aí depois do parto a gente vai lá e começa eritromicina. De jeito nenhum. Se a paciente é alérgica à penicilina, o que a gente tem que fazer num caso desse, que ela precisa de tratamento, é a dessensibilização com a penicilina, para depois fazer aí o tratamento com penicilina benzatina mesmo, tá? Letra C. Após o tratamento com penicilina, a paciente deve repetir o VDRL no último trimestre, realizando novo tratamento, caso o resultado seja positivo, independentemente da titulação. Não, na gestação seguinte, constatou sífilis na gestação, vai tratar e vai repetir o VDRL mensalmente, tá? Esse controle é feito mensalmente para a gente ver a titulação caindo, 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 até a paciente se tornar negativa, né? Então é assim que a gente faz, é mensalmente. Em outros pacientes que você tenha feito tratamento de sífilis, você vai dosar o VDRL de 3 em 3 meses. Na gestação é de mês em mês, tá? Letra D. O tratamento de escolha deve ser feito com penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades intramuscular semanalmente durante 3 semanas. São 3 semanas mesmo? São 3 semanas. Por quê? Porque a gente não sabe há quanto tempo que essa paciente tem, então a gente vai tratar como uma sífilis latente tardia, tem que ser 3 semanas aí de tratamento, 3 doses para essa paciente, tá bom? Então a alternativa correta aqui, sem dúvida alguma, é a letra D. Em uma unidade de polo indígena, onde até o momento não havia notificação de casos autóctones de arbovirose, um agente de combate à endemia conduziu para atendimento médico um homem de 38 anos hipertenso com história de febre, dor no corpo, cefaleia e ageusia, né? Perdeu ali o paladar, certo? Há 5 dias. Esse homem tinha pressão boa, frequência cardíaca legal, tudo certo, frequência respiratória também, então não estava grave. E tinha uma prova do laço positiva, né? Vamos lembrar que a prova do laço, ela não é específica, não é patognomônica de dengue, mas costuma vir alterada nos casos de dengue, refletindo ali a fragilidade capilar, né? Então, a gente tem que lembrar disso aí, viu? Prova do laço positiva, quase todo mundo vai pensar inicialmente em dengue. Pode ser outra coisa? Pode, um quadro de febre, dor no corpo, cefaleia, ageusia, né?
Pode ser um monte de infecção, infecções virais, infecções sazonais, tem um monte de coisa que pode causar isso. Vamos dar uma olhada nas alternativas para tentar chegar no diagnóstico, mas a principal hipótese, febre, dor no corpo, cefaleia, prova do laço positiva seria dengue. Dengue não costuma causar ageusia assim, em todos os pacientes, não é tão comum, mas há relatos também. Então, tá batendo aí com dengue. Mas vamos ver as alternativas. Letra A. Covid-19. Pode ser Covid-19? Pode ser Covid-19. Mas olha só, solicitar teste rápido, RT-PCR, beleza. Iniciar antibiótico com azitromicina para Covid? Não, né, gente? Não tem que começar a azitromicina para Covid, a não ser que tenha uma complicação bacteriana. Corticoide para o paciente internado, que necessita o quê? De oxigenoterapia suplementar, também não cabe aqui. Então a letra A está errada por causa disso. Letra B. Chikungunya, prescrever analgésico e anti-inflamatório, avaliar o uso de corticoide e notificar imediatamente o caso, né? Então, anti-inflamatório e corticoide para chikungunya também está errado. Só vai usar anti-inflamatório e corticoide para chikungunya depois de 14 dias de manifestação da doença. No início são só antitérmicos, né? Tratamento ali para infecção viral aguda, que é o caso dele aqui, né? Tem 5 dias só, então a gente não usaria esse tratamento, não bate muito o quadro clínico. Letra C, Zika. Iniciar sintomáticos e orientar o agente comunitário a buscar todas as gestantes para que possam ser feitas medidas de prevenção à microcefalia. Zika pode causar uma infecção semelhante a essa, no entanto, não é tão comum. Geralmente o quadro gripal ali, o quadro viral, perdão, ele é mais leve, né, na Zika, e além disso, a manifestação que mais marca a Zika é o quê? O exantema cutâneo, que não foi descrito aqui. Letra D, dengue. Iniciar hidratação, solicitar hemograma, alertar o agente que reforce medidas individuais e coletivas de controle de mosquito e que notifique o caso. Verdadeiro, né? Que fala contra a dengue aqui é porque não tinha sido registrado nenhum caso nessa comunidade ainda. Mas sempre tem o primeiro, né? Então pode ser esse aqui o nosso primeiro caso. Nesta comunidade é o diagnóstico mais provável. Talvez você tenha desconfiado ali de que era muito óbvio, né? Mas é isso mesmo, é dengue mesmo. Mulher, 30 anos, foi à consulta em ambulatório de clínica médica devido a artrite nas mãos, nos joelhos e nos tornozelos. Relatou que o quadro iniciou há 4 meses de forma súbita, tá? Essa paciente tem febre de até 38,5, teve, né, febre de até 38,5, exantema difuso, levemente pruriginoso, eritema conjuntival e poliartralgia. Os sintomas duraram 3 a 5 dias e depois disso ficou persistente nela a dor articular. Tenho certeza que na sua cabeça já começou a pulsar a hipótese de ser chikungunya, né? Então vamos continuar. Desde então tem feito uso de analgésico comum e anti-inflamatório não hormonal devido às dores articulares persistentes. Então ela já está usando anti-inflamatório. O exame físico mostrou-se completamente normal, exceto por uma artrite. Na segunda, terceira metacarpofalangiana esquerda e na terceira e quarta interfalangiana proximal da mão direita, nos joelhos e nos tornozelos. Então ela tem uma poliartrite que começou depois de uma infecção com febre, artralgia, conjuntivite, exantema, né? Teve lá uma infecção prévia e que acabou ficando aí com essa poliartrite depois, tá? O que deve ser isso? Deve ser chikungunya, né? Teve uma infecção aguda no passado, compatível com chikungunya, que pode dar conjuntivite, pode dar exantema, febre, dor no corpo, né? E depois pode persistir aí um quadro de artrite crônica prolongado, que é o quadro dela. Tratamento da chikungunya depois de 14 dias é anti-inflamatório e corticoide, né? O paciente pode usar e se for refratário a isso, aí vai começar a usar metotrexato, hidroxicloroquina. Então, a melhor hipótese para ela aqui logo de cara vai ser a letra C. Mas vamos ver as outras alternativas. Ela falou citomegalovirose na letra A. Citomegalovirose dá aquela síndrome monolike, né? O paciente vai ter o quê? Adenopatia, esplenomegalia, pode ter um quadro também, pode ter racho cutâneo, né? Exantema, mas não bate muito com esse quadro de artrite crônica. Febre do Maiara, é uma doença mais rara, né? Uma doença que cai pouco em prova, a gente não vê muito. Pode sim cursar com artrite crônica, tá? Febre do Maiara.
Mas o que fala contra aqui? Não é comum ter conjuntivite, exantema, então não parece ser aqui também a principal hipótese, apesar de ser uma hipótese para os quadros de artrite crônica pós-infecciosa. Dengue, paracetamol, dengue também não cronifica, como o chikungunya cronifica. Então, sem dúvida alguma, a melhor hipótese acaba sendo aqui a alternativa C. Paciente de 75 anos de idade, começou com um quadro de confusão mental e ele está no 4º dia de pós-operatório de uma colecistectomia que ele havia tido alta. Esse paciente começou um quadro de confusão mental e agora está se apresentando no exame com escala de coma de Glasgow de 14, temperatura de 38,6, pulso lá batendo a 120 por minuto, taquicárdico, taquipneico, 26 incursões respiratórias por minuto, saturação de O2 93, mas ele está usando catéter nasal de oxigênio. Além disso, tem crepitações na base direita, então tem alteração na ausculta pulmonar e já está com a pressão mais limítrofe ali, mais para baixa, não é isso? Esse paciente não tem outras alterações aí na descrição. Qual a nossa hipótese para ele? É um paciente que tem crepitação na ausculta, taquipneia, está desaturando, começou a ter um rebaixamento do nível de consciência. Tudo isso depois de uma cirurgia, né? Esse paciente deve ter tido uma pneumonia, devido lá ao processo de cirurgia e também de internação pelo qual ele passou. E essa pneumonia está causando nele uma provável sepse. Tem várias alterações, ele tem rebaixamento do sensório, tem confusão mental, hipotensão, taquipneia, está desaturando, então é um paciente grave, está tendo um quadro de sepse, provavelmente secundário a uma pneumonia. Vamos dar uma olhada nas alternativas, é uma questão que acaba sendo de mais fácil resolução devido às alternativas. Ó, letra A, manter o paciente em regime ambulatorial, prescrever antibiótico oral. O paciente está usando oxigênio. Como é que você vai mandar ele para casa? Nem dá, né? Além disso, ele está num quadro de sepsis. O paciente tem que ser abordado rapidamente, né? De forma mais intervencionista. Letra B. Internar o paciente para realização de exames laboratoriais para estratificar melhor a sepse. Iniciar antimicrobianos via intravenosa, sem dúvida, né? Um quadro de sepsis, tem que começar antibiótico em até 1 hora, fazer ressuscitação volêmica, tudo aquilo que um quadro de sepsis exige. Letra C. Solicitar tomografia de abdômen com contraste e prescrever antitérmico e sintomático. Aqui seria uma alternativa plausível se fosse uma suspeita de complicação cirúrgica mesmo, pela colecistectomia, mas não parece ser o caso, parece ser uma pneumonia que gerou essa complicação que o paciente está vivendo. Letra D. Solicitar tomografia de encéfalo e prescrever haloperidol. Então parece um delírio, né? Ou descartar ali uma doença neurológica do paciente, né? Um evento vascular, de repente, e delírio? Claro que não, né? O paciente não tem déficit focal. Além disso, é um paciente que está tendo uma injúria clara ali, que é a pneumonia, né? Tem um quadro infeccioso claro. Então, a confusão mental dele está justificada por isso. Realmente, pode ser ali uma alteração do sensório causada pela sepsemia. O tratamento tem que ser o quê? Antibiótico, antimicrobiano, aí na primeira hora de forma endovenosa, coletar cultura, depois checar a cultura, descalonar o antibiótico. Então, a alternativa B, sem sombra de dúvidas, é a mais adequada. Mulher de 20 semanas de gestação foi diagnosticada com sífilis, sendo ela e o parceiro adequadamente tratados com penicilina benzatina. Depois de terminado o tratamento inicial, o controle mensal de cura, então já falou que o controle é mensal, dessa paciente na atenção primária exige o segmento com. Então é o seguinte, primeira coisa, quando você tratar uma sífilis, você tem que lembrar que o controle tem que ser com teste não treponêmico. Se for usar um teste treponêmico, pode ser uma cicatriz sorológica, pode ficar persistentemente alto, né, elevado, alterado no caso, por muito tempo, não vai refletir nada com relação ao seu tratamento. Então, o controle ele é feito com o VDRL, tá? É o VDRL. Tem que ser feito com um teste não treponêmico. Hemaglutinação, FTABS são testes treponêmicos, podem refletir cicatriz sorológica, não é um bom critério aí de tratamento. E penicilina procaína, primeiro que a gente trata com penicilina benzatina. Segundo, vou fazer controle com penicilina procaína, não faz nem muito sentido, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. E lembra de um detalhe, não gestantes, o VDRL para controle será feito de 3 em 3 meses.
Em gestantes, vai ser um controle mensal. Essa é uma diferença que ele falou aqui no enunciado, que é importante para a prova. Paciente de 30 anos, sexo masculino, foi atendido na emergência com queixa de prurido nos olhos e lacrimejamento havia 2 dias. No exame físico, tinha hiperemia conjuntival, com as pálpebras edemaciadas, bordas ulceradas e crostosas, conforme a imagem apresentada a seguir. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, qual é o agente etiológico mais comum? Então, talvez, né, pensando aí numa síndrome do olho irritado, olho vermelho, a gente poderia pensar como principal hipótese a conjuntivite viral, não é isso? No entanto, nesse caso aqui não parece ser. Faltou ele falar de secreção nos olhos, não tem isso, né? Conjuntivite todo mundo já teve aqui, acorda com o olho grudado, com secreção, então conjuntivite viral, então não parece ser esse o caso. Além disso, tem um detalhe aqui no enunciado que chama atenção, que ele fala, ó, que as pálpebras estão edemaciadas com bordas ulceradas e crostosas. Ó, dá uma olhadinha aqui nessas bordas aqui, ó, que vê realmente algumas crostas, tá vendo? Quando tiver isso aqui numa questão, a nossa principal hipótese vai ser a blefarite, que é a infecção aí das pálpebras, tá? E o principal agente etiológico são as infecções estafilocócicas, infecções bacterianas. Pode ter blefarite por outras causas também, blefarite alérgica e outras causas. Mas a principal hipótese nossa aqui seria uma infecção estafilocócica, letra C, pela suspeita de blefarite. Adenovírus seria uma boa suspeita se fosse uma conjuntivite viral. Herpes simplex, né? A gente pode ter as conjuntivites herpéticas também, que dão síndrome do olho vermelho, né? Mas também não teria esses achados de bordas ulceradas e crostosas, também não. Além disso, a letra D aqui, que fala de clamídia trachomatis, vamos lembrar que as infecções por clamídia podem causar, sim, hiperemia, mas geralmente é uma hiperemia unilateral, crônica, purulenta, é crônica, né, que é um quadro muito agudo também, não falaria a favor disso. Então, a gente marca aqui a letra C como sendo a mais provável, porque é um quadro de blefarite. Em atendimento na unidade de saúde da família, você atende pela primeira vez uma mulher de 32 anos, que se encontra assintomática, fez exames laboratoriais, tem uma função de tireoide normal e fez um ultrassom cervical que mostrou lá um nódulo sólido no terço superior do lobo direito da tireoide, com 1 centímetro, espongiforme, sem calcificações, e ele é mais largo do que alto, tá? Ele é mais largo do que alto e de limites precisos. Seu exame físico confirmou os achados ultrassonográficos. Então, ali na hora de palpar, você confirmou o seu achado ultrassonográfico. Então, pegou um nódulo de tireoide, né, no exame físico ali, primeira coisa que vai fazer é o quê? Dosar o TSH da paciente. Se tiver um TSH alterado, tem que fazer uma cintilografia. Se for normal, como é o caso da paciente, a gente vai partir aqui para a ultrassonografia de tireoide apenas, tá? A ultrassom vai ser feito nos dois casos, na verdade, né? É um exame inicial, assim como o TSH. Pede ultrassom e TSH. Veio TSH normal, alterado, vai para a cintilografia. Veio normal, vamos dar uma olhada em como é esse nódulo. É isso? No caso aqui, a gente tem um nódulo que tem várias informações que sugerem ser um nódulo benigno, de curso benigno. É um nódulo que ele tem 1 centímetro, mas ele não tem calcificação. Ele é mais largo do que alto. Os nódulos malignos de tireoide geralmente são mais altos do que largos, é diferente. E os limites também seriam imprecisos, né? Eles fugiriam ali da tireoide, então não é o caso dela, ele é bem localizado, limite preciso, não tem calcificação e ele é mais largo do que alto, então fala a favor aí de um nódulo benigno, um TIRADS 1, tá? Então nesse caso, o que a gente vai fazer? Supressão hormonal? Não, o hormônio está normal. Tratamento cirúrgico? Não, isso aqui parece um nódulo benigno. Letra C, controle clínico imaginológico? Perfeito, né? Algo muito comum do dia a dia. E vamos fazer PAF, punção aspirativa? A gente poderia fazer a PAF se tivesse uma sugestão ali de malignidade. Não é o caso também aqui não. Então é só o controle imaginológico, controle clínico da paciente. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Vou ficando por aqui. Bons estudos, um forte abraço.